A paz do Senhor Jesus. Uma alegria imensa estar aqui no segundo dia consecutivo com esta amada igreja. Ontem ministrei por ocasião do Congresso dos Jovens, ADIMP, não é? Jovens ADIMP. Deus abençoe o trabalho da juventude. E hoje é uma honra, uma alegria, como convidado do pastor Augusto, pastora Maura, meu amigo evangelista Valdinei, para estar ministrando hoje este culto em que nós cercaremos a mesa do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Muito obrigado pela água, diaconisa. Primeira Coríntios, capítulo 15. Quero convidá-los a ler o versículo de número 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Muito obrigado pela gentileza. Você pode tomar seu assento. Tá ótimo o som, viu? Muito obrigado. O apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios acerca da realidade histórica da ressurreição de Jesus Cristo, respondendo muito provavelmente aos cristãos gnósticos que não acreditavam em uma ressurreição corporal, mas pensavam em uma ressurreição meramente espiritual ou simbólica. Então o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou em corpo, então isto coloca em xeque toda a realidade do cristianismo. E isso é muito verdade. Em primeiro lugar, porque a ressurreição de Jesus Cristo aponta para a vida eterna. Quando nós dizemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós estamos afirmando que a vida não termina no túmulo. O quão miseráveis nós seríamos, o quão desgraçados, desesperançosos nós seríamos se tudo o que a vida fosse se resumisse aqui. Mas quando Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, pisa com os dois pés nesta terra, morre pelos nossos pecados e ressuscita, ele nos dá um significado para a vida, porque além do momento presente, nós temos uma eternidade a ganhar. E é esta a diferença da ressurreição de Jesus Cristo para as meras vivificações que acontecem na Bíblia, como a ressurreição de Lázaro, como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aquelas pessoas até ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Quando os evangelhos afirmam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, o evangelho está afirmando que ele ressuscitou para a vida eterna. 1 João capítulo 5 diz que quem tem um filho tem a vida eterna, mas quem não tem um filho não tem a vida eterna. Portanto, aqueles que já aceitaram a Jesus, já nasceram de novo, como os irmãos que mais cedo, a irmã que mais cedo esteve aqui dizendo que tomou a decisão de se batizar em nome do Senhor Jesus e, portanto, declarar publicamente que nasceu de novo. Para aqueles que já nasceram de novo em Jesus Cristo, os efeitos da ressurreição dele, que é a primícia dos que dormem, já passaram a contar para eles. Porque embora nós estejamos na vida terrena, da feita que aceitamos a Jesus Cristo ressurreto, os efeitos da eternidade já passaram a valer para nós. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 3
e versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, até que envie ele, Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Aqui o apóstolo Pedro diz que aqueles que se arrependem e aceitam ao Senhor Jesus, os refrigérios da presença de Deus, da presença de Jesus, já passam a valer para o cristão, mesmo que os céus ainda retenham o Senhor Jesus, que foi assunto a eles depois de ter sido ressurreto. Porque, em primeiro lugar, a ressurreição aponta para a vida eterna, mas, em segundo lugar, a ressurreição aponta para a vinda do Senhor Jesus. Existe um ditado que nós falamos aqui no Brasil, que quem está vivo sempre aparece. E é verdade, porque se Jesus Cristo estivesse morto, então nós não teríamos nenhuma confiança, então nós não teríamos nenhuma esperança de que ele voltaria outra vez. Mas a razão pela qual cremos que Jesus voltará é porque ele até morreu há 2000 anos atrás, mas ele também ressuscitou e vivo está para nos dar esperança. Nesta noite em que nós cercaremos a mesa do Senhor Jesus, nós estaremos afirmando que temos plena confiança de que ele voltará, até porque o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E no versículo 26 ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas não tem como o cristão anunciar a morte do Senhor Jesus sem falar da sua ressurreição. Porque se por um lado a morte do Senhor Jesus significa que ele morre em nosso lugar, que ele assume a nossa culpa e expia os nossos pecados, por outro lado, a ressurreição significa que Jesus Cristo vence a morte, vence o pecado e vence o inferno uma primeira vez, para que a igreja possa vencer para sempre o pecado, a morte e o inferno. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem, porque ele venceu uma primeira vez ao ressuscitar, mas para garantir a vitória, para aqueles que nele dormem, também ressuscitem e vençam o pecado, a morte e o inferno. Então, se em primeiro lugar a ressurreição aponta para a vida eterna, em segundo lugar aponta para a volta do Senhor Jesus, e em terceiro lugar a ressurreição aponta para a vitória, porque quem está em Jesus Cristo já tem a vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 53 a Bíblia diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, melhor dizendo? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ressurreição é mais do que mero rito, é mais do que mero acontecimento histórico, é uma declaração de vitória para a igreja. A maior vitória que o cristão tem nessa terra não são os bens, as bênçãos materiais que Cristo pode nos dar, não são as curas, os milagres que Cristo pode nos dar, mas a maior bênção e a maior vitória que o cristão tem é a conquista da vida eterna em Cristo
Cristo Jesus. Em quarto lugar, a ressurreição significa que Jesus Cristo tem o poder de transformar maldição em bênção, porque Jesus Cristo, quando nasceu, disse o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele nasceu com a bênção de Abraão. Mas antes de meditar em Gálatas 3, veja o que diz Mateus capítulo 1 e versículo 1. O Novo Testamento inicia assim, pastor Augusto: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, se Jesus Cristo, veja bem, esse raciocínio não é meu, esse raciocínio é do apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo é filho de Abraão, então a promessa para a descendência de Abraão está sobre Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 6, a Bíblia diz que assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Versículo de número 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então o apóstolo Paulo diz que quando Jesus Cristo morre, Jesus Cristo não morre apenas pelos judeus, embora ele fosse judeu, embora fosse filho sanguíneo da descendência de Abraão. Aliás, mais tarde Paulo diz em Gálatas 3 que Cristo é o descendente por excelência de Abraão. Mas embora ele fosse o descendente de Abraão, Paulo diz que ele foi pregado em uma cruz. Mas uma vez abençoado pela bênção de Abraão, dada pelo próprio Deus, até a cruz, que é símbolo de maldição, virou bênção para todos aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu. Gálatas capítulo 3 e versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro, ou seja, a cruz, é símbolo de maldição. Mas quando o Sinédrio, quando Pilatos em conluio crucificaram a Jesus em um madeiro maldito, ele foi para a cruz cheio da bênção de Abraão. E a promessa que Deus havia dado a Abraão é: Abraão, em ti serão benditas não apenas as tuas famílias, não apenas as famílias das tuas nações, as famílias dos teus parentes, as famílias do teu território geográfico, não, em ti, Abraão, serão benditas, na tua descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo foi para a cruz cheio da bênção de Abraão, mas a cruz é símbolo de maldição. Mas quando ele morreu, ele não morreu por um, ele morreu por todos. Então a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 e versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse a nós, chegasse aos gentios pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Você concorda comigo? Se Jesus Cristo estivesse em um sepulcro, se os restos mortais de Jesus Cristo estivessem em um túmulo agora, esta bênção não teria efeito algum. Mas a razão pela qual nós temos a bênção do descendente por excelência de Abraão é porque ele não está mais morto, mas Jesus Cristo está vivo. Então, se Jesus Cristo está vivo, sinta um pouquinho dessa bênção, receba um pouquinho dessa bênção, seja cheio da bênção de Abraão que está sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Em quinto lugar, a ressurreição é símbolo de ousadia. Em Filipenses capítulo de número 3, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 10 que ele perdeu todas as coisas por causa de Cristo. Para quê? Para conhecê-lo e para ter a virtude
virtude da sua ressurreição. Outra tradução diz: para ter o poder da ressurreição. De fato, este é um poder extraordinário que nem a morte pode segurar. Foi revestido deste poder que os judeus enfrentaram o sinédrio, mesmo sendo cristãos e sendo ameaçados de serem mortos, como os judeus, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que o sinédrio pergunta para Pedro e João: em nome de quem vocês fazem essas coisas? Então, Atos capítulo 4 e versículo de número 10, Pedro e João responderam ao sinédrio. Veja bem o que dá a ousadia, o poder, a unção da ressurreição. O apóstolo Pedro disse: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que nós fizemos este coxo andar. Só quem quer ter o poder, só quem quer ter a ousadia da ressurreição. Se você não entendeu, eu vou explicar para você qual é a ousadia da ressurreição. A ousadia da ressurreição significa que não importava se aquele sinédrio decidisse matar a Pedro e a João, eles não tinham nenhum medo, porque eles pensavam bem: esse sinédrio matou o nosso Jesus, esse sinédrio matou o nosso Senhor há algumas semanas atrás, mas o mesmo poder que Cristo tem, eu tenho também. A mesma autoridade que Cristo tem, eu tenho também. Eu preguei ontem que assim como Cristo fez, a igreja faz, e assim como Cristo é, a igreja é. Pedro e João pensaram: o sinédrio pode muito bem nos matar. Nós temos a ousadia, nós temos o poder, nós temos a virtude da ressurreição, a vida eterna em nossa. Em Tessalônica, ainda no primeiro século, quando os irmãos faleciam sem ver a volta do Senhor Jesus, como muito acontece ainda hoje, os irmãos de Tessalônica estavam achando que aqueles que morreram sem ver a volta de Jesus nunca mais poderiam ver ao Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristezais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e também ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Ele tornará a trazer com Ele. Só quem já é salvo e já está revestido do poder da ressurreição e não temem a morte eterna. Este é o poder, esta é a autoridade, esta é a ousadia da ressurreição. Jesus Cristo disse à igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2 versículo 11, receba aí, levante a mão para receber essa palavra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, só quem vai vencer aí, só quem vai vencer aí, só quem vai vencer aí, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. É esse o poder da ressurreição que você tem, meu pastor. É esse o poder da ressurreição que vocês têm, pastores. É esse o poder da ressurreição que você tem, meu amigo, minha amiga, que me ouve nessa noite. Em sexto lugar, a ressurreição significa dizer que o que importa é o que você é para com Deus. Como é que é, pastor? É isso mesmo.
Repita comigo: a ressurreição significa dizer que o que importa é o que você é para com Deus. Por quê, pastor? Porque sim, porque mataram a Jesus, porque ele disse que era o Cristo. Aliás, você sabe por quê nós somos chamados cristãos? Porque os israelitas esperavam que Jesus Cristo restaurasse o reino a Israel ainda na primeira vinda, e que provasse ser o Cristo, isto é, o Messias, isto é, o ungido, ainda na primeira vinda, ao restaurar o reino de Israel e assim devolver-se consigo mesmo ao trono de Davi. Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, ele foi morto. E como é que agora, tanto aqueles judeus radicais e crentes na lei de Moisés, e não só eles, evangelista Thalisson, assim como nós, cremos que Jesus é o Cristo? Isso só tem uma explicação, e eu vou dar a explicação para vocês agora. Mataram a Jesus sob o crime de blasfêmia. Mataram a Jesus porque disseram que ele blasfemava quando dizia que era o Cristo. Mateus 26, Lucas 23 e outros textos dos evangelhos, Marcos 14, dizem que quando o sumo sacerdote, juntamente com o sinédrio, perguntaram a Jesus: tu és o Cristo? Ele disse: tu o dizes, e tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder. Tem muita gente que não entende essa declaração de Jesus. Mas quando Jesus dizia ser o Filho do Homem, o judaísmo do segundo templo tinha em mente de que o Messias, o rei, o ungido, ele viria com o título de Filho do Homem. E ao contrário do que muitos ensinam, Filho do Homem não é um título de simplicidade. Pelo contrário, Filho do Homem é um título de reino, é um título de glória. Como assim, pastor? Por gentileza, meu amigo Slideman, coloque para mim Daniel capítulo 7 e versículo 13. Quem lê os evangelhos sabe que Jesus Cristo tinha uma fina sintonia com as profecias do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel olha para o alto e ele vê que vinha sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Versículo 14, olha o que tinha o Filho do Homem: e foi dado ao Filho do Homem o domínio, a honra, o reino, para com todos os povos, nações, línguas, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único reino que não será destruído. Então, quando Jesus disse: e tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, aqueles doutores da lei sabiam muito bem que Jesus estava dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Rei, eu tenho o domínio, eu tenho a glória, eu tenho a honra. Tanto é que eles rasgaram as suas vestes e disseram: não precisamos mais de testemunhas, vamos crucificá-lo. Mataram a Jesus porque ele disse que era o Filho do Homem. Mataram a Jesus porque ele disse que era o Cristo. Aqui no Brasil não se tem a pena de morte, mas lá naquela época tinha, e era a morte de cruz. Mas eu pergunto para você:
se eu sou juiz e condeno alguém injustamente por um crime, e depois de uma revisão criminal, a pessoa é declarada inocente e ela está presa, o que acontece? Se ela está presa e foi declarada inocente, ela é solta, ela é liberta. Mas Jesus não estava preso, Jesus estava morto. E o pai disse: eles pensam que o meu filho está blasfemando quando diz que é o Cristo, e por isso o mataram. Mas eu vou anular a pena que eles colocaram sobre o meu filho, porque eles mataram o meu filho por dizer que é o Cristo. Mas eu o vou ressuscitar dentre os mortos, porque de fato ele é o Cristo. Então os discípulos entenderam a prova de que Jesus é o Cristo. Não é ele restaurar o reino a Israel ainda na primeira vinda, é ele ressuscitar dos mortos como Senhor e Cristo. É por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2 e versículo 26, disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Versículo 36, Atos capítulo 2 e versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Adore a Jesus Cristo ressurreto nessa noite. Adore a Jesus Cristo, porque Ele vive. Não importa o que aquele sinédrio disse de Jesus, o que importa era o que Ele realmente era, e o Pai sabia quem Ele era. Se tem alguém duvidando da tua identidade de filho de Deus, se tem alguém duvidando da tua identidade de cristão, não se preocupa não. Você tem a unção do salvo, você tem a unção da ressurreição, você tem o poder da ressurreição, você tem a ousadia da ressurreição. Em último lugar, em sétimo lugar, a ressurreição significa dizer que não há mal que dure para sempre. Pega na mão do teu irmão agora com fé, pega na mão dele com esperança, pega na mão dele com a unção da ressurreição. Aliás, se Jesus provou que era o Cristo ao ressuscitar dentre os mortos, Cristo significa ungido. Então a ressurreição é confirmação de unção. Em Atos capítulo 10, segura firme na mão do teu irmão. Em Atos capítulo 10 e versículo 38, a Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A ressurreição traz unção, porque não há mal que dure para sempre. Todo o mal está sendo quebrado agora com a unção da ressurreição. Isaías capítulo 10 e versículo 27, e acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro e o jugo será despedaçado do seu pescoço por causa da unção. 1 João capítulo 2 e versículo 20, vós tendes a unção de Cristo e sabeis tudo. Receba dessa unção, transmita para o seu irmão essa unção. Declare nessa noite que você vai vencer o mal, vai vencer as trevas, vai vencer o pecado, vai vencer a tentação com o poder dessa unção.
A ressurreição significa vida eterna. A ressurreição indica a volta de Jesus Cristo. A ressurreição indica vitória para a igreja. A ressurreição indica que maldição se transforma em bênção. A ressurreição indica que é confirmação do que nós somos perante Deus. E a ressurreição indica que não há mal que dure para sempre. Muito obrigado a todos. Deus abençoe os irmãos. Vamos cercar a mesa do Senhor com o poder da ressurreição. Amém. Graças a Deus.